Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro com a Palavra. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. É sempre uma grande alegria poder recebê-los aqui em nosso canal para juntos podermos meditar e aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Nós estamos estudando o tema central, o pecado, e nas aulas anteriores nós falamos a respeito da origem do pecado, como o pecado ele entrou na raça humana, como ele foi introduzido na humanidade. Voltamos lá no Éden, falamos a respeito de Adão e Eva, o primeiro pecado, o pecado original. Falamos também a respeito da consequência do pecado, como se tornou a humanidade depois que o pecado começou a fazer parte do ser humano. Nós aprendemos que o pecado ele corrompeu todo a estrutura do ser humano. O ser humano ele se tornou corrupto desde o seu nascimento até a sua morte. Então o pecado ele não somente afetou Adão e Eva, mas ele afetou toda a humanidade. Nós aprendemos que mesmo as pessoas que não estiveram ali junto com Adão e Eva sofreram também as consequências do pecado por ser seres humanos. Então o pecado está dentro do ser humano desde o seu nascimento até o dia da sua morte. E o pecado ele corrompe todos os desejos, todas as vontades, tudo aquilo que o ser humano ele planeja fazer é corrompido pelo pecado, e muitas vezes acaba se tornando uma maldade. Até mesmo o ato de bondade do ser humano acaba se tornando maldade por causa da corrupção do pecado. E levantou-se a grande questão, como que o homem agora, por causa do pecado, separado de Deus, pode voltar a desfrutar da presença de Deus em sua vida, sendo que o pecado corrompeu todo o ser humano, todo o seu ser. Como que este homem agora, em pecado, pode voltar à vida novamente? Porque o pecado ele traz a morte, não somente a morte física, mas também a morte espiritual. Como que este homem agora, morto nos seus pecados e delitos, pode voltar à vida e desfrutar ali da presença de Deus? No Antigo Testamento nós encontramos também, por causa do pecado, a introdução da lei. É comum nós lermos o Antigo Testamento e algumas partes do Novo Testamento encontrarmos a respeito da lei. Muitos confundem a lei somente apenas com os 10 mandamentos, mas a lei de Deus ela vai muito além dos 10 mandamentos. Quando Deus escolheu a nação de Israel para ser a nação que iria proclamar e queria levar o nome de Deus a todos os outros povos, a todas as outras nações, iria proclamar a justiça, a bondade, a misericórdia de Deus para com as pessoas, surgiu então ali, foi ali introduzida no meio do povo de Israel a lei do Senhor. A lei nós podemos dividi-la em 3 partes. Existe a lei cerimonial, aonde ali é colocado essas exigências ao povo de Israel na maneira como cultuar a Deus, na maneira como ofertar a Deus, na maneira de como devem se comportar os sacerdotes que eram separados para o serviço na casa de Deus, dos levitas. Então a lei cerimonial nós encontramos muitos detalhes a respeito disso, de como deveria se comportar o povo a respeito do culto ao Senhor, como cultuar a Deus. A outra divisão da lei é a lei civil, que era voltada à nação de Israel, como que Israel devia julgar tudo aquilo que acontecesse envolvendo crimes
né, como deveria ser o julgamento do povo de Israel, né? Deveria ser um julgamento justo, um julgamento temente a Deus, um julgamento correto. Então nós encontramos várias leis que falam como tratar o próximo, como tratar, né, a família, o pai, a mãe, né? Nós vemos vários mandamentos assim, como tratar o forasteiro, como tratar as viúvas, como tratar aqueles que cometeram homicídios, né? Aqueles que roubaram, né? Aqueles que porventura se envolveram em alguma briga, em alguma confusão, como deve ser o julgamento. Então a lei civil de Israel também trata a respeito disso, lembrando que a lei cerimonial tratava dos cultos e a lei, né, civil tratava do comportamento de Israel, mas sempre voltado para o povo de Israel. E agora, né, a última divisão da lei, né, é a divisão moral. Como deveria ser a moral do povo de Israel, a sua ética e a sua conduta. E aí sim, nesta lei moral, nós encontramos princípios que podem ser seguidos não somente, né, pela nação de Israel, mas também os outros povos também podem seguir. Nesta lei de conduta, né, nessa lei moral, o homem ele é constrangido pela lei a reconhecer o seu pecado, né? Quando ele fala mal de alguém, quando ele pensa mal de alguém, né? Quando ele fere a outra pessoa, né? Quando ele fere a Deus, quando ele desobedece a palavra de Deus, quando ele não pratica a misericórdia, quando ele não pratica a bondade. Então a lei moral e ética, ela trata agora do interior do homem, né? Se a lei civil, ela tratava do exterior, dos atos que eram realizados pelos homens, né? Exteriormente, a lei moral e ética, ela trata o interior. Então a lei de Deus, ela não se resume apenas nos 10 mandamentos, ela é toda ali uma cadeia, né? Um ciclo de mandamentos que é dividido em 3 partes: a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. Mas apesar da lei ajudar o homem a permanecer no caminho correto, apesar da lei orientar o homem como ele deve seguir, né, como ele deve prosseguir, a lei ela não traz força suficiente para que o homem viva de acordo com a vontade de Deus. E é por isso que eu convido agora os irmãos a abrir as suas Bíblias comigo lá na carta aos Romanos, no capítulo de número 7. Lá no Novo Testamento, carta aos Romanos, capítulo de número 7, nós iremos ler do versículo 7 até o versículo de número 12. O que o apóstolo Paulo fala a respeito da lei. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito: não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que havia me sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte, porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e, por meio do mandamento, me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então o apóstolo Paulo vai falar aqui sobre a relação do pecado com a lei. A lei ela foi instituída, ela foi criada para ajudar o homem a combater o seu pecado e viver uma vida reta diante de Deus. Mas, como o apóstolo Paulo disse aqui, a maldade do pecado fez com que a lei se tornasse para o homem, né, não uma ajuda, mas sim um despertamento, né,
para o mal, porque através da lei o homem, contaminado pelo pecado, corrompido pelo pecado, ele consegue achar brechas para que ele manipule a lei de acordo com os seus desejos pecaminosos, né? Então o apóstolo Paulo diz assim: se não fosse a lei, eu não saberia que cobiçar era pecado, mas como a lei diz não cobice, eu sei que cobiçar é pecado. Mas se eu cobiçar, essa é a ideia do ser humano, do homem, se eu cobiçar algo, eu tenho como me justificar, então eu tenho como me livrar do peso da lei, da condenação da lei sobre a minha vida, manipulando ela, Nós encontramos muitos casos no Antigo Testamento, onde homens tementes a Deus que acabaram se tornando legalistas, agiam de acordo com a lei e a corrompiam cegamente para satisfazer os seus desejos. Um exemplo que nós encontramos no Antigo Testamento é o do rei Davi. Nós lemos lá em 2 Samuel que quando Davi adulterou, ele não reconheceu o seu pecado, mesmo a lei dizendo que o adultério era pecado. Mas Davi conseguiu uma maneira ali, deu-se um jeito de driblar a lei. O que Davi fez? Mandou chamar o esposo da mulher com quem ele havia adulterado, para que ele tivesse relações com ela, porque ela estava grávida, e se ele tivesse relações com ela, o filho seria dele, o povo reconheceria que o filho era dele, e ele sairia ileso de toda acusação. Como ele não conseguiu isso, o que Davi fez com Urias, Davi pediu para que ele ficasse ali na frente da batalha, onde as pessoas eram vulneráveis aos ataques do inimigo, para que ele morresse. E se ele morresse, ele poderia casar com uma esposa, porque agora ela não seria mais esposa dele, sim viúva. Então precisou o profeta Natan chegar até Davi, abrir os seus olhos para ele reconhecer o seu pecado. Então olha como a lei muitas vezes ela tinha a intenção de ajudar, essa era a verdadeira intenção da lei, mas a corrupção do ser humano por causa do pecado fazia com que a lei fosse burlada e fosse favorecida ao seu pecado. Então ele encontrava maneiras, ele encontrava brechas para burlar a lei e não ser condenado por ela. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, que sem lei existia o pecado, mas ele vivia. E quando a lei veio, a lei ressuscitou o pecado. Por quê? Porque ele se tornou pior, assim dizendo, do que era antes da lei, porque agora ele encontrava maneiras de burlar a lei, e assim somos nós até hoje. Tudo aquilo que é proibido para nós, de certo modo, se torna atrativo. As pessoas, elas têm consciência de que não podem infringir a lei, mas elas sempre procuram uma maneira de infringir e sempre uma desculpa, quando elas são pegas ali infringindo a lei. Por exemplo, todos nós sabemos que pela lei de trânsito brasileira nós não podemos andar sem o cinto de segurança, mas muitas pessoas andam em seus veículos sem utilizar o cinto de segurança. E sempre quando são paradas por policiais, procuram argumentar alguma coisa, foi a pressa, foi a correria, eu estava atrasado, enfim, procura sempre uma maneira ali de se esquivar da punição da lei. Mas todos nós temos consciência do que é errado, e mesmo assim nós praticamos. Por quê? Porque nós estamos corrompidos pelo pecado. Mas o apóstolo Paulo diz aqui que o culpado disso tudo não é a lei, porque ele fala aqui no versículo 12: assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. A culpa não está na lei, a culpa está no homem, a culpa está no ser humano, em corromper a lei. Então, o homem, ele peca.
e a consequência deste pecado é a separação dele com Deus. E há uma maneira, para que ele volte a praticar as boas obras através da lei, mas o seu pecado consegue corromper esta lei. Então ele consegue burlar esta lei. Então como que fica a situação do ser humano? Porque o homem ele não consegue se manter longe do pecado pelas suas próprias forças. O apóstolo Paulo diz que a lei é santa. A lei é santa, mas ela não salva. Ela não pode salvar. Ela não consegue salvar o homem do seu pecado. Ela não tem este poder. Ela não consegue redimir o homem da sua má conduta. Por mais que o mandamento é santo, justo e bom, o homem ele é mau e pecador. E diante desta situação, qual a esperança? O que resta para o ser humano? O que resta para a humanidade? Se cada vez mais o homem se distancia de Deus, se distancia dos seus propósitos, o que pode salvar o homem da sua destruição? O que pode salvar o homem de viver eternamente separado de Deus? Porque nós aprendemos que o pecado ele não só trouxe a morte física, mas também a morte espiritual. Se o homem natural morrer em seus delitos e seus pecados, ele viverá eternamente separado de Deus. Então, qual a esperança para o homem? Qual a esperança para a humanidade? Visto que as maneiras que foram colocadas diante deles não foram suficientes para que o homem abandonasse o pecado e voltasse para Deus. O homem está cada vez mais corrupto e longe de Deus. E o que pode, agora neste momento, trazer o homem à vida novamente? Fazer com que o homem volte aos caminhos de Deus e viva plenamente em sua presença. É isso o que nós vamos aprender no próximo encontro com a palavra, a esperança do ser humano, se o Senhor assim nos permitir. Um forte abraço a todos e até lá. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. As obras, Senhor, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero
primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus.